Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Personal Easy. Hoje eu quero mostrar para vocês o mais novo recurso do Personal Zap, que é uma ferramenta que permite fazer agendamentos de campanhas, de mensagens e tornar o envio de forma automática, tá? Essa é a versão 5.5 e eu quero hoje demonstrar como é que funciona esse recurso. Para mostrar o quanto isso pode tornar o processo ágil, eu vou mostrar esse funcionamento junto com um outro recurso que já foi mostrado no vídeo anterior, que é o de integração com o sistema Zap. Tá? O sistema Zap é o que permite fazer o disparo de mensagens sem a utilização do WhatsApp Web. Então ele manda diretamente através do sistema Zap e aí ele não precisa que você abra o WhatsApp Web no seu Personal Zap. Tá bom? Quem quiser maiores informações, procura um vídeo chamado Integração, tá? Que ele vai mostrar exatamente como funciona o sistema Zap. Vamos lá, pessoal. Então, como funciona o agendamento? A proposta aqui é que você pegue, por exemplo, mensagens de confirmação de consulta, lembrete de consulta, aniversário, retorno, tratamentos aprovados ou não aprovados. Todas essas campanhas que você tem aqui e que você normalmente tem que fazer esses disparos manualmente e normalmente todo dia, eu coloco isso dentro de uma agenda de disparo que vai ser feito num horário pré-definido. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou criar agendamento para várias campanhas aqui e aí eu vou mostrar o mecanismo executando ele automaticamente. Vamos começar por confirmação de consulta. Então digamos que eu quero confirmar a minha agenda de amanhã. Então eu vou fazer algumas seleções aqui de algumas opções da minha lista, né? Isso é importante porque os critérios que você seleciona aqui nessas 4 opções e que são necessárias são os mesmos critérios que vão ficar salvos para o agendamento. Por isso que é importante que eles sejam feitos corretamente aqui. Então, o próprio modelo que você vai utilizar, né, lembrando, isso explica lá nos vídeos de imersão do Personal Zap, como que você pode configurar esses modelos aqui. Então eu vou usar aqui um texto que eu criei para confirmação manual e vou clicar o pesquisa só para ver se tem algum paciente. Então aqui, para amanhã eu tenho 4 pacientes agendados, certo? E aí como que eu faço o agendamento? Através deste ícone, que é o ícone que vai fazer o agendamento dessas campanhas. Vou clicar. Ele pergunta, você quer inserir uma nova campanha? Sim. Essa é a tela de agendamento. Vejam que as informações que vieram da tela anterior, elas estão todas em azul. São aqueles dados que já foram pré-estabelecidos na configuração da campanha que eu fiz na tela inicial. O que falta informar aqui? Se esse é uma mensagem que ela tem recorrência diária ou mensal, no caso é diária, e se eu tenho que enviar quantos dias antes ou depois do ocorrido. No caso, nós estamos falando antes, né? Porque se eu quero fazer uma confirmação da consulta, eu preciso mandar a mensagem antes da consulta. Quantos dias antes? Eu posso configurar por aqui. Então, digamos que eu quero enviar isso um dia antes. Na parte de baixo, eu configuro quais são os dias da semana que eu quero que essa mensagem seja enviada. Se, por exemplo, a minha clínica não abre aos fins de semana, então eu não preciso enviar nem no sábado e nem no domingo. Tudo bem? Outro detalhe. Digamos que eu faço as confirmações da sexta-feira sempre... as confirmações da segunda-feira eu envio sempre na sexta. Então eu posso também não enviar o disparo diário na sexta-feira. E eu já vou mostrar por quê. Porque eu também vou dar um exemplo de como que eu configuraria para que na sexta-feira ele faça o envio dos agendamentos que são da segunda-feira seguinte. Tudo bem? Bom, aí eu tenho que configurar um horário. Eu vou estabelecer aqui um horário, pessoal. Por exemplo, vou colocar 10 da manhã. Tá? Então, e eu tenho que dar um nome para esse agendamento, dar uma descrição. Então vamos colocar confirmação de consulta. Ok? Eu salvo, agendamento salvo com sucesso. Então o que ele vai acontecer? Eu tenho agora uma campanha para ser disparada às 10 da manhã. Só que eu posso criar quantas eu quiser. Então vamos lá. Eu vou criar agora uma outra campanha. Lembra que eu falei sobre a sexta-feira? Eu vou criar agora uma outra campanha. Deixa eu só cancelar e clicar de novo para fazer uma nova inserção, porque senão eu vou estar alterando aquela, né? Então agora eu vou clicar sim para criar uma nova campanha.
que também vai ser diária, só que essa daqui eu vou mandar apenas na sexta-feira. Por quê? Porque agora eu quero fazer uma confirmação de 3 dias antes. Por quê? Porque na sexta eu quero fazer a confirmação dos pacientes de segunda-feira. Também vai ser às 10 da manhã, pode ser no mesmo horário, não tem problema. Eu vou chamar de confirmação de consulta de segunda-feira. E vai ser uma ação, uma execução que vai ocorrer apenas quando for sexta-feira. E ela não entra em conflito com a outra, porque a outra eu pedi para ocorrer apenas até quinta-feira. Vou salvar. Então agora eu tenho duas, ó. Uma que faz segunda, terça, quarta, quinta e a outra que executa só sexta-feira. Vamos criar mais campanhas. Então agora, por exemplo, eu também vou criar uma campanha diária para aniversariantes. Então os meus aniversariantes eu mando para pacientes ativos ou em tratamento, todas as tabelas. Vamos verificar se tem alguém aqui, ó. Eu tenho 3 aniversariantes dentro desse período. Maravilha. Vou criar uma nova campanha. Vejam que aqui os números mudaram, né? Aqui entrou agora aniversário, data de nascimento, esse tipo de coisa. Ela é uma campanha diária, só que eu não quero colocar nem um dia antes e nem depois. Quando eu quero que o disparo ocorra exatamente no mesmo dia em que a campanha vai acontecer, no caso aniversário, né? Então o aniversário tem que mandar no dia do aniversário. Então eu coloco no campo dias, eu deixo o número 0. Tá? E pode ocorrer em todos os dias. Então, como a clínica não abre aos sábados e domingos, então, vamos dizer assim, se o computador ficar ligado, se você deixar o programa aberto num computador que fica 24 horas ligado, eu poderia deixar aqui sábado e domingo também, tá? Porque aí, desde que o computador esteja ligado, ele vai disparar. E eu vou colocar também às 10 da manhã. Todos no mesmo horário. E vamos chamar essa campanha de aniversariantes do dia. E aí eu vou salvar. 3 campanhas já programadas para acontecer. Vamos lá. Eu também agora tenho uma campanha, só que ela é de cunho mensal, que é a campanha de retornos de paciente. E eu costumo fazer o disparo, digamos assim, olhando o mês seguinte. Tá? Então, por exemplo, aqui eu já coloquei mês 10. Então, assim, antes de outubro, nós estamos em setembro, né? Então eu já quero mandar para os pacientes de outubro. Tá? Todos os dentistas, digamos que a campanha que eu faço é apenas de profilaxia, eu poderia colocar para todos os retornos, tá? Mas digamos que a campanha é automática, eu quero deixar só para os retornos de profilaxia. De todas as tabelas, pesquisar. Então aqui, por acaso, para outubro eu tenho um paciente só programado. Não tem problema, ele vai mandar uma mensagem. Venho aqui no calendário, inserir campanha. E aqui no retorno vocês vão perceber uma coisa um pouquinho diferente. Bom, é mensal, né? Porque o retorno normalmente é um disparo mensal. Só que aqui ele colocou 2 datas no envio. O que quer dizer isso, pessoal? Eu posso mandar um retorno num dia específico, por exemplo, um dia antes, ou 5 dias antes da virada do mês, porque aqui nós estamos falando de mês, né? Então, a data que eu estou considerando é a virada do mês. Quando eu coloco, por exemplo, de 1 a 10 dias antes, significa o seguinte: se o computador estiver desligado no 10º dia, no 9º dia ele vai tentar. No 8º dia ele vai tentar. Então, a partir de 10 dias antes da virada do mês, ele começa a tentar mandar os retornos. Tudo bem? Se ele conseguir já no 10º dia, antes da virada do mês, maravilha, ele manda. No 9º dia ele vai tentar de novo. Só que aí o programa tem uma proteção. Quando um paciente já teve a sua mensagem enviada, no caso aqui de retorno, ele programa para que não seja enviado novamente. Então, mesmo essa tentativa sendo feita por 10 dias seguidos, não vai fazer com que o paciente receba mais de uma mensagem. Até porque seria uma coisa que iria ficar incomodando o paciente. Então, ele salva quando ele conseguiu mandar.
Qual outra vantagem disso? Se teve algum paciente que no dia deu algum erro, ou tinha algum paciente que deveria estar com retorno programado para o mês seguinte e esqueceram de lançar, eu tenho mais alguns dias que eu posso cadastrar o retorno do paciente corretamente para o mês seguinte, que num desses 10 dias ele vai mandar para aquele paciente que faltava. Então eu ganho flexibilidade no disparo dessa mensagem, que tem sentido fazer isso quando é uma mensagem de disparo mensal. Tudo bem? Mesma coisa, né? Eu posso programar os dias da semana e eu também vou colocar para disparar às 10 da manhã. Tá? Vou chamar de retornos de profilaxia e vou salvar. Pessoal, eu estou colocando todas as mensagens no mesmo horário para que vocês possam ver que pode ser feito isso, tá? Não é recomendável, porque dependendo se vocês utilizam o sistema Zap ou não, a integração com o sistema Zap faz com que o disparo seja praticamente instantâneo. Ele manda uma mensagem a cada 2 segundos. Se vocês utilizam o sistema com o Google Chrome, em que vocês têm que conectar o WhatsApp, aí demora um pouquinho mais, né? Porque aí tem a abertura do Google Chrome, ele tem que fazer o preenchimento dos dados no WhatsApp Web, procurar o paciente. Então aí cada mensagem vai demorar em torno de 20 segundos, mais ou menos. Se você coloca todos no mesmo horário, pode ser que ele ultrapasse o limite em que ele tenta mandar. Porque quando eu coloco 10 horas para mandar uma campanha, ele tem uma tolerância de tempo em que ele vai tentar mandar mesmo depois das 10. Tá? Essa tolerância gira em torno de 15 minutos. Passou 15 minutos, ele não tenta mais. Então, o recomendável é que vocês coloquem, por exemplo, 10, 10 e meia, 11, 14. Espacem um pouquinho mais esses disparos, entendeu? É que para demonstração eu vou colocar todos juntos, para vocês verem como esse procedimento ele realmente torna o trabalho muito mais rápido. Bom, com a inclusão do retorno, então agora nós temos 4 campanhas. Eu vou inserir mais uma campanha para disparar. Por exemplo, uma campanha de orçamentos não aprovados. Vamos dizer assim que eu passados 5 dias que eu ofereci um plano de tratamento para um paciente, se ele não aprovou, eu gostaria de mandar uma mensagem para esses pacientes. Então, vou pegar aqui, por exemplo, 5 dias atrás aqui no meu calendário. Vamos voltar aqui 5 dias. Todos os dentistas, apenas pacientes em tratamento no caso, e digamos que eu só quero considerar os pacientes particulares. Vamos fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, aqui, tem um paciente aqui que tem um orçamento dentro da situação. Então eu vou usar essa campanha, nesse caso eu vou usar o 5º dia exatamente, tá? Não vou colocar intervalo. Criar uma nova campanha assim. Então aqui, diário. No caso aqui eu estou falando de enviar sempre 5 dias antes. E vou colocar também às 10 da manhã. E vou chamar de não aprovados. Salvar. Prontinho, pessoal. Então agora eu tenho no meu Personal Zap 5 campanhas automáticas para serem disparadas. Os dados aqui da frente, o último envio, enviado, não tem nada, porque essas campanhas ainda elas nunca foram enviadas. Tá certo? Então agora nós vamos aguardar quando der 10 horas, e aí ele vai começar o disparo de todas as campanhas, ok? Fechar aqui. E agora vamos aguardar o horário para que ele possa fazer. Outro detalhe importante. Se eu tiver, por exemplo, em qualquer tela, por exemplo, estou mexendo com outra coisa, ou estou aqui na tela de configurações, se eu estiver movimentando o meu Personal Zap, mexendo nas telas, as campanhas vão disparar. Se vocês estiverem já usando o Personal Zap para outra coisa, por exemplo, se eu estiver criando uma campanha nova, ou se eu estiver executando alguma ação, disparando mensagens para outra finalidade que não seja das campanhas, ele não vai funcionar. Então assim, eu preciso estar com o programa parado para que o agendador de campanhas entre em função. Tudo bem? Outro detalhe, eu posso não necessariamente inserir uma nova campanha, mas eu quero dar uma olhada nas campanhas que eu tenho. Tá? Essas campanhas elas podem sofrer alteração. Então eu posso alterar o dia da semana, posso alterar quantos dias antes ou depois, posso alterar o horário de disparo, posso alterar o horário de disparo, posso alterar o nome da campanha. Então eu tenho total liberdade para fazer alterações nessa programação ou também
criar novas campanhas, tudo bem? Mas se eu deixar esta tela parada, o disparo não entra, tá? O temporizador ele não vai atuar se você estiver nessa tela. É preciso que eu esteja com o programa parado na tela principal. Ok? Vamos aguardar então agora, dar o horário das 10 para ele começar o disparo. Ok, pessoal, vejam que agora, a partir do momento que chegou no horário, ele já está testando, já está entrando para confirmar se eu quero disparar a campanha de agendamento. Por que eu coloco essa tela? Porque a campanha pode ser cancelada pelo usuário se assim ele desejar. Se ele não clicar nada, a campanha vai executar automaticamente. Então vejam que ele fez exatamente as mesmas seleções que eu havia feito na tela anterior. E só um detalhe interessante, pode ser que dê erro, como é o caso aqui nessa tela. E a tela de confirmação também vai fechar sozinha. Tá? Como eu coloquei todas no mesmo horário, ele vai entrar uma atrás da outra. Então agora ele vai estar aguardando que eu autorize a campanha de aniversário. Se eu não estiver na frente do computador, se o computador estiver numa sala e não tiver ninguém mexendo, vejam que as operações vão ocorrer mesmo que ninguém clique no sim. O sim vai entrar automaticamente após o temporizador. Agora ele fez a carga da campanha de aniversário, executou a campanha de aniversário. Tá? Como eu disse, a mensagem de OK também vai fechar sozinha. Então assim, uma operação que dependeria de uma pessoa estar executando, dependeria de um usuário estar fazendo as seleções corretas dos critérios, né? Então tem uma série de fatores que dependem da ação do usuário. Uma vez configurado e colocado dentro de uma recorrência, essas operações vão ocorrer normalmente. Agora ele vai mandar o de retorno, tá, ó, enviado com sucesso. Mas, como eu disse, o usuário, por qualquer motivo, pode interromper o processo. Tá? Então agora, por exemplo, ele vai entrar com a campanha de tratamentos não aprovados. E se eu não quiser mandar, por algum motivo? Basta eu clicar não, que a tentativa de hoje da campanha de não aprovados não vai acontecer. Como que eu sei que isso ocorreu, que existiu uma ação de um usuário no dia anterior? Quando eu entro aqui no calendário, vejam que as campanhas que aconteceram estão com OK e a data do último envio. Por que esta campanha aqui dos agendamentos de segunda não aconteceu? Porque hoje não é sexta. Então ela só vai acontecer na sexta-feira. E a dos orçamentos não aprovados, ela ficou com status de CA, de cancelado pelo usuário. Então, diariamente eu posso ver como que as minhas campanhas, se elas ocorreram naturalmente, inclusive, vejam aqui na primeira campanha de confirmação de consulta, um paciente não recebeu. Por quê? Lembram, né? Que ele deu indicação de celular inválido. Tudo bem? Então, eu posso ir atrás dessa lista para ver qual é a pessoa que não recebeu. Você sempre tem o celular como referência, tá, pessoal? Porque, lembrando, né? Todo esse trabalho ele está sendo feito integrado com o WhatsApp do celular. Então, eu tenho 3 que receberam. Se eu, por exemplo, vier nessa lista, pedir para carregar novamente, então agora eu fiz uma carga na tela, e fizer uma pesquisa, eu consigo agora conferir pelo meu celular quais desses números aqui não receberam mensagem, que foi o que deu erro, que é exatamente esse último número, que eu coloquei realmente um número que não existe, só para forçar o erro. Tá bom? Eu estou usando o mesmo número de celular aqui com todos os pacientes porque é só uma demonstração. Mas claro que no caso de vocês, cada paciente vai ter um celular diferente. Tudo bem, pessoal? Outro detalhe importante nessa ferramenta. Ela é uma ferramenta por estação de trabalho. Quem trabalha com Personal Zap em rede, até por uma questão de não ter conflito, né, de 2 computadores saírem disparando a mesma coisa, as campanhas são configuradas por computador. Então, se eu estivesse usando aqui numa rede, o que eu configurei no meu computador como campanhas de agendamento só vão funcionar no meu computador. Se eu abrir o Personal Zap num outro computador da minha rede, eu posso criar uma outra lista de campanhas neste outro computador. Elas não vão entrar em conflito. Tudo bem? Claro, né? Eu posso, por exemplo, colocar um computador para fazer disparo de agendamento,
de tudo relacionado à agenda, eu posso usar um outro computador para disparar campanhas de aniversário, não tem problema nenhum. O que você não pode é colocar aniversário nos dois, senão aí realmente vai dar conflito, porque você está executando a mesma campanha em dois computadores. Então, tomando esse cuidado de não repetir campanhas em computadores diferentes, e lembrando, né, que as campanhas elas são vinculadas ao computador, então você consegue montar uma programação de disparos para ocorrer diariamente sem precisar da ação do usuário. Eu comentei no início que aqui eu estou usando o recurso completo, né, que é agendamento com a integração com o sistema Zap. E se eu não uso o sistema Zap? Lembrando, né, aqui na configuração do Personal Zap, eu ativo aqui, né, o sistema Zap, que é esse sistema que dispara automaticamente sem o WhatsApp Web. Eu vou desfazer o meu vínculo. Como que eu conseguiria utilizar, então, o disparo das minhas campanhas e, novamente, né, sem depender de ficar olhando para o computador? Bom, aí eu criei uma função nova aqui no Personal Zap, que é a de abrir o Google Chrome e deixar ele aberto. Porque aí não tem jeito, pessoal. Se você não usa o sistema instantâneo, que não depende do Google Chrome, vai precisar abrir o Google Chrome, vai precisar fazer a conexão do QR Code, não tem jeito. Então o que você faz? Aí tem que ser feito de manhã todo dia. Você vem, pede para abrir o WhatsApp e aí ele vai fazer aquela abertura da tela pedindo o QR Code. Tudo bem? Isso vai ser necessário, tá? Em que ele vai abrir o Google Chrome e vai pedir a conexão do QR Code. Quando você faz a conexão do QR Code, ele vai abrir o seu WhatsApp e aí eu posso voltar aqui para o meu Personal Zap, e aí as campanhas vão disparar, só que elas vão disparar utilizando o Google Chrome que eu abri. Vai ficar um pouco mais lento, claro, mas vai funcionar. Ok, pessoal? Bom, essa é a nova ferramenta que vai estar disponível a partir da versão 5.5 e não se preocupem, né, como acontece em todos os lançamentos do Personal Zap, o próprio programa de vocês vai solicitar uma atualização automática assim que essa versão estiver disponível. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.